dia! Mais um programa aqui da Escola do Parlamento, TV Câmara. E aqui na Câmara Municipal, Plenário Tiradentes, hoje com um tema aqui muito jóia. Estamos aqui no Outubro Rosa, todo mundo de rosinha aqui hoje. A mulherada está em peso aqui hoje, todo mundo de rosa. Vamos falar delas. E o vereador Carmônio, nosso presidente, sempre diz o seguinte: o desenvolvimento da cidade passa por aqui. E hoje nós temos aqui um convidado, o doutor José Merenda Júnior, que vai conversar com a gente aqui sobre a mulherada. Ele sabe muita coisa, estudou. Eu vou ler o currículo dele já, mas eu falei para ele aqui que eu ia ler aqui o Tremendão. E o Tremendão disse o seguinte: dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. O doutor vai dizer aqui para nós se é isso mesmo, porque nós homens achamos que somos mais fortes, mas inclusive nós vivemos bem menos. E quem vai bater um papo conosco aqui é o doutor José Merenda Júnior, que é médico da ginecologia e obstetricia, sei lá se é isso. E o cara tem um currículo aqui que é forte. Viu, Charles? A gente não entende esse negócio não, ainda bem. Médico formado pela Universidade Oeste Paulista. Fez curso de sexualidade humana e seus transtornos, obstetricia e ginecologia, fez curso de bioética e ética em pesquisa com seres humanos, medicina de emergência, manejo de vias aéreas, hematologia, oncologia, cardiologia vascular e hipertensão, doutora Rita, vai cuidar de nós. Também de psiquiatria, achou você, Charles, vai cuidar de nós. A Flávia está ali também, ele é psiquiatra, Flávia. Extensão universitária em monitoria e disciplina de cardiologia, psiquiatria, reabilitação com lesão esportiva. Você que tem dor no joelho, você que vai casar aí, ó, aqui está com dor no joelho, hoje é o doutor. Fez curso também de ergonomia. Ó, tem 15 páginas no currículo do cara aqui, não vou ler mais não, tá bom. O cara é estudioso e vai bater um papo conosco. Doutor José Merenda Júnior, que prazer ter o senhor aqui conosco hoje para tratar desse tema tão importante. É um prazer todo meu estar aqui com você. Tá? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que é de grande importância a gente hoje estar dando essa deixa e falar sobre a mulher, né? O Outubro Rosa, ele se iniciou em 1990 nos Estados Unidos, com a ação de, na verdade, realizar somente a mamografia. Esse eu acho que é o grande tema, né? Quando a gente fala de Outubro Rosa, todo mundo pensa em, olha, vamos fazer a mamografia. E isso acabou sendo ampliado, né? Em 1990, começou nos Estados Unidos, e isso foi se difundindo pelo mundo inteiro, e hoje é uma grande ação, né? Tipo, o Outubro Rosa, ele é extremamente conhecido, e a gente não pensa só na mamografia, mas sim na saúde da mulher em geral, né, dando... deixa eu mexer aqui. Isso, tá bom aqui? Pensando em não só a mamografia, mas também na realização da avaliação da mulher como um todo, né? O Papa Nicolau, a ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas, e toda a avaliação, não só ginecológica, mas também como clínica. Tá? Então, o ginecologista ele tem essa ação, ele tem que ter essa visão dentro deste mês, que é maravilhoso, que é o nosso mês, né? É o mês do ginecologista, eu sempre falo isso, é o mês que a gente mais atua, né? Junto com vocês, mulheres. Olha aí, então você, Charles, que não cuida da sua saúde, você, Eduardo, também que está aqui, preste atenção, tá bom? Você, Marques, também que está aqui, vocês, meninos que estão aqui, olha aqui. Segundo o Instituto aqui, IBGE, desde 1940, a expectativa aqui do brasileiro, doutor, subiu muito, quer dizer, quase que dobrou. E principalmente das mulheres. As mulheres vivem mais que nós, os homens. Como é que é isso? É por causa de vocês, é isso? Não, não só isso. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma geral. A gente não pode estar pensando só assim, olha, só relacionado ao sexo, né?
Mas, pelo advento da tecnologia, da globalização, né, da mulher ter sido começou a se inserir no campo de trabalho, das formações. Eu lembro até de uma situação que eu falo assim, quando eu fiz medicina, na minha sala eram 120 alunos. Homens, a gente tinha 10, o resto era mulher. Então, para você ver o quanto... antigamente não podia, né? Se você for ver lá nos anos 40, 50, os homens acabavam estudando mais e as mulheres elas não tinham esse acesso. Então, hoje, o acesso, não só ao estudo, a globalização, as empresas, né, a evolução que a mulher vem seguindo. E a gente tem que pensar também o seguinte, o homem ele não procura muito a saúde. Né? O homem ele acaba não procurando muito a saúde. Se você for para pensar, a mulher ela acaba procurando o médico, o ginecologista, o obstetra, pelo menos uma vez ao ano. Ela vai. Ela pode não ter sintomatologia nenhuma, ela pode não ter patologia nenhuma, ela acaba indo à unidade de saúde ou ao consultório para fazer os exames de rotina ginecológico. Ela sempre vai lá e fala, olha, eu quero fazer meus exames de rotina. Quando a gente fala de exame de rotina, a gente acaba, na verdade, fazendo uma promoção e uma prevenção, né? Porque a gente abre esse leque para pegar patologias no início. Veja bem, o câncer de colo uterino ele é extremamente rastreável. Né? Quando a gente faz o Papa Nicolau, a gente consegue detectar as lesões precursoras do HPV até, às vezes, assim, 6, 7 anos antes de ter a manifestação do câncer. A gente sabe que existe mais de 200 tipos de HPV hoje no mundo. Tá? Então, assim, não são todos esses HPVs que são oncológicos. E mais alguns, eles acabam causando o câncer de colo de útero. Quando você faz o Papa Nicolau, você consegue pegar a lesão bem no estágio inicial. Então, a chance de cura chega a quase 98%. Que maravilha. Então, por isso que a gente pensa, isso é um exemplo, né? Da mesma forma, a mama. Quando a gente consegue descobrir inicialmente o câncer de mama, a gente consegue ter um prognóstico muito bom. Né? Às vezes, aí, dependendo da situação, que a gente sabe que são vários tipos, mas dependendo da situação, a gente consegue uma estimativa de cura aí de 90% a 95%. Né? Hoje, inclusive, queremos aqui falar que em Osasco, até que o prefeito Rogério Lins, juntamente com o Gerson Pessoa, inclusive com a aprovação dessa Casa de Leis aqui, com o vereador Carmônio, tem uma carreta aqui, hoje em Osasco, para fazer os exames de mama. Mas não é... Aí, permita-me aqui dizer, não é só o toque? Não. Então, explica aqui, então, porque muita gente vai ouvir a gente aqui, doutor. Como é que faz esse exame? É tocando, tal, achou qualquer coisa irregular? Como é que é isso? Eu vou explicar. Antigamente, a gente tinha o autotoque, né, o autoexame, como uma das ferramentas principais. E hoje, com os estudos que a gente tem, e com os guidelines, estudos, artigos científicos, a gente sabe que este exame ele não é 100% confiável, porque a mulher ela pode acabar descobrindo, tocando glândulas, tocando algumas alterações benignas da mama e levando a um quadro de estresse muito grande para ela. Não é que não pode, tá? Eu deixo bem claro isso. Eu acho extremamente importante a mulher se tocar, a mulher fazer o autoexame. Eu acho extremamente importante isso. Mas desde que quando ela descubra ou quando ela sinta alguma coisa, que ela procure o ginecologista, para que a gente possa avaliar. Porque nem tudo, eu te garanto que 90% do que às vezes ela toque, pode ser que seja extremamente benigno, tá? Pode ser uma glândula, pode ser inflamação, pode ser qualquer outra coisa menos o câncer. Tá? Então, a gente deixa, hoje, se a gente for observar e se a gente for fazer essa avaliação, a Sociedade Brasileira de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, ela preconiza que, na verdade, o médico faça esse exame da mama, né, esse autoexame, esse exame da mama com a mulher, além dos exames que a gente tem de imagem, que é a mamografia. Né? Pela Organização Mundial de Saúde, pelo SUS, é recomendado que a mamografia seja realizada acima de 50 anos, tá, para as mulheres, até 69 anos. Agora, se a gente for falar para pensar, e se a gente for para falar sobre a ginecologia, a obstetrícia e a mastologia, os órgãos que regem a gente, é acima dos 40 anos.
tá? Caso alguma mulher tenha histórico na família de primeiro grau, aí é importante a gente iniciar esse processo com 35 anos ou 10 anos antes da lesão daquele parente. Então, vamos supor que a mãe teve um câncer de mama com 40 anos. Então, é importante que a filha, com 30 anos, comece já a fazer a avaliação. É importante. Olha aí, tratando desses temas aqui hoje, Gabi. Estamos aqui hoje falando com o doutor José Merenda Júnior. E dizer, inclusive, doutor, que essa casa aqui sempre teve vereadoras, mas teve uma, quando mais duas, quando não, em algumas legislaturas, não teve nenhuma. E hoje, pela primeira vez, nós temos 5 vereadoras, 5 mulheres aqui nessa casa, que é a vereadora Ana Paula, a vereadora Elsa, a vereadora Lúcia da Saúde, a pastora Cristiane e a Juliana da Ativoz. Então, hoje, a mulherada está dominando tudo, doutor. Domina. Eu fiz engenharia. E eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Na minha classe, diferente da do senhor, tinha 120 alunos e só tinha 2 meninas. Será para você ver, né? Mas hoje mudou. Hoje, mesmo no curso de engenharia, já é meio a meio. A mulherada está dominando o mundo. É isso mesmo, doutor? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. A mulher nos anos 50, nos anos 60, ela tinha uma visão meio reprodutiva, né? Que ela tinha que ter dentro de casa, que ela tinha que ser a que iria dar os frutos para a família, no trabalho, que ela iria cozinhar, que ela iria lavar, cuidar da casa. E esses papéis se inverteram, né? Hoje eu vejo mulheres que saem para trabalhar e os homens que cuidam da casa. E eu acho isso maravilhoso. A gente não tem que criar, a gente tem que quebrar esses paradigmas e a gente tem que cada vez mais estimular isso, né? Eu acho muito importante. Legal. E eu até tenho aqui algumas mulheres aqui que é muito fera, viu, nosso retratista aí, nosso captador de sentimentos aí, ó. A Chiquinha Gonzaga, Dandara, Cecília Meirelles, Carolina de Jesus, Clarice Lispector, a Nice de Silveira, Tarsila do Amaral. Quem que não gosta, quem que nunca leu um poema da Cora Coralina, hein? Lígia Fagundes Teles, Raquel de Queiroz, Anitta, Elis Regina, grande Elis, tem gente que nunca tinha que morrer, né? Enfim, doutora Zilda Ars, uma mulher fantástica essa doutora, e ela tem das grandes mulheres aí que eu sempre vejo, a doutora Zilda tinha um trabalho, e era médica, né? E morreu num acidente lá no Haiti, cuidando de crianças. Então, as mulheres estão hoje em todas as áreas, tem mulher hoje pilota de avião, tem mulher já astronauta, tem mulher desenvolvendo química, um negócio impressionante, desenvolvendo vacinas, mulheres cientistas, e claro, tem minha mãe, que né, maravilhosa, dona Leonilda, que está me ouvindo aqui, um beijo mãe, dona Leonilda, eu passo lá para almoçar daqui a pouco. Os microfones estão para o senhor, doutor. Você tem uma galera aqui que, olha, nunca teve tantas mulheres aqui nesse plenário. O senhor pode falar aí o que elas têm que fazer para viver mais? Primeiramente, a gente sabe que, eu acabei de explicando para vocês, né, que eu acho importante que toda mulher faça a sua rotina anual. Eu acho de grande importância. Sempre fazendo, nunca deixar de fazer todos os anos o preventivo, eu acho importante isso. A mamografia para as mulheres acima de 40, 50 anos. Caso tenha histórico de primeiro grau, a gente deve iniciar isso antes, tá? A gente deve iniciar o processo de mamografia, ultrassom de mamas, né? Vale lembrar o seguinte, que às vezes a mulher chega para mim no consultório, ou chega no consultório do ginecologista, e ela fala assim, ela tem 30 anos, ela fala, eu quero fazer uma mamografia. A gente tem que entender que são 2 exames extremamente diferentes, tá? Mamografia, ela tem a capacidade mais de ver nódulos, tá? E a ultrassom de mamas, ela consegue ver mais cistos. São 2 exames diferentes que se complementam. E, às vezes, a paciente é nova e ela acaba chegando, ela fala, eu quero fazer mamografia. E a mamografia, quando a mama é muito densa, principalmente nas mulheres jovens, ela não tem tanta resolução. Então, a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso para as mulheres jovens com mamografia. Por isso que a gente acaba, às vezes, solicitando o ultrassom de mamas. Importante também a avaliação com o ginecologista, não só da parte dos órgãos reprodutores, né, como útero, ovário, mamas, mas também fazer a avaliação completa clínica, porque é importante a gente avaliar o indivíduo como um todo, de uma forma universal.
Olha aí, estamos aqui hoje falando com o doutor José Merenda Júnior, dando uma aula para nós aqui, tá certo? Principalmente nós meninos, Eduardo, você está entendendo, Eduardo? Eu não estou vendo você anotar as coisas aqui também não, o Anderson, está anotando? Para fazer as coisas direitinho, fazer exercício, porque mês de outubro, vamos trazer um outro doutor aqui para falar com os meninos, hein? Tem uns exames aí que os meninos sei lá, não vou nem falar nada porque eu também grupo, você dá risada, né? Tá certo. Mas a grande tia Rita Lee, ela conta umas histórias aqui, jóia também. O Caetano fala das mulheres aqui, que é um negócio sério. Você é linda mais que demais. Você é linda, onda do amor que bateu em mim. E a doutora Rita Lee, nossa vovó Rita, ela dizia que mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão, gata borralheira, você é princesa, dondoca é uma espécie em extinção. Grande doutora Rita Lee, não provoque a cor de rosa choque. As mulheres sempre inspirando também a vida, é isso, doutor? Sim. E, assim, quando a gente fala de mulher hoje, no mundo que nós estamos vivendo, no ano que nós estamos vivendo, eu acho grande importância também a gente não esquecer das mulheres trans, né? Eu acho muito importante a gente ter essa visão e de acolher também, tá? As mulheres trans. E pensar, gente, eu sempre falo isso e às vezes as pessoas me questionam, mas por quê? O homem trans que biologicamente tem o sexo, né, os órgãos femininos, ele também tem que fazer acompanhamento, ginecológico e fazer rastreio anual, tá? E a gente tem que dar a visão para essas grandes mulheres trans hoje que nós temos, que eu acho fantástica. Nós temos hoje cantoras, nós temos artistas que estão entrando aí, né? Então, assim, a gente sempre tem que dar essa visão e acolher essa população. De pensar que o Brasil, é muito triste isso, mas o Brasil está no ranking do país que mais mata mulheres trans no mundo. Tá? O Brasil ainda está no ranking em primeiro lugar, perdendo para o México. Ele é o país que mais mata mulher trans e travestis no mundo. Quando eu falo de ginecologia e obstetrícia e da sexualidade humana, eu falo que eu estou aqui aberto para todas as mulheres, independente de qual seja o gênero, mas eu estou aberto a todas as mulheres. Tá? Tanto as mulheres trans, travestis, as mulheres cis, que a gente fala que é cisgênero, né? Então, a gente está aqui aberto a tudo isso. E a gente tem que começar a mudar, a gente tem que começar a ter uma visão diferente, né? A cuidar do ser humano e olhar as pessoas, olhar o indivíduo como um ser humano por completo, né? Olha aí, doutora Rita, tá? E tem uma frase que eu gosto muito, que é médico 3G, que é gente que gosta de gente. Quer dizer, se for médico e gostar só de um certo tipo de gente, só de uma área, é que nem nessa casa aqui, viu, Robson Cotайте. Aqui, na realidade, é uma casa onde a gente discute todos os temas e onde a gente trata de políticas públicas. E onde a maioria vence no voto, mas a minoria sempre tem que ser respeitada. Como seres humanos, todos nós, como seres humanos, temos que nos respeitar uns aos outros. Não importa no que a pessoa crê, no que a pessoa come. Eu sou vegetariana. E se a pessoa vê o outro comendo carne, quer matar o outro porque está comendo carne. O outro que é contra o cigarro, se vê alguém fumando, ele é perigoso botar fogo em quem está fumando. Falou, peraí, cada um é cada um, já dizia minha filha Ana Carolina. Nós somos seres humanos e já dizia um grande poeta, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Lembra disso aí? Lembra do Renato? Claro, claro. É muito difícil, né, quando a gente fala de preconceito e quando a gente fala de... É o que você falou, a gente tem que amar as pessoas como não se houvesse amanhã. Mas a gente vem de uma geração, né, se a gente for parar para pensar nos pais, avós, de uma geração que tem muito preconceito. Então, a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa mudar essa visão. Hoje a gente tem na televisão, quando a gente ia ter na televisão um casal gay fazendo um par romântico, quando a gente ia ter um casal de mulheres lésbicas, a gente não tinha isso, e nem podia ter.
né? Então, hoje a gente tem tudo isso e, assim, por mais que exista o preconceito, eles estão aí lutando para ter o seu espaço. Então, é muito importante que a gente acompanhe, que a gente não só, eu não estou falando só como médico, mas falando como ser humano, que a gente consiga abraçar essa população e que a gente consiga estar ali, né, acolhendo. Porque quantas vezes, eu estou te falando, isso é verdade, olha. Quantas vezes eu conversei com pacientes, por ser sexólogo, né? Eu fiz sexualidade humana ali no Pérola, Byton, e quantas vezes o paciente ele chegou para mim e ele falou, sabe, doutor, eu nunca consegui entrar numa OBS porque eu tinha medo das pessoas, como as pessoas iam me olhar. Eu tinha medo será que ali tinha espaço para mim? Será que ali eu ia poder ser atendido? Né? Mulheres trans, lindas, maravilhosas. Eu tenho pacientes que eu faço harmonização, mulheres trans que são lindas, maravilhosas, que você olha e você fala, gente, que mulher maravilhosa, surreal. E que elas fugiam, vão para fora do país para conseguir tratamento, para conseguir ajuda, porque aqui no Brasil a gente sabe que ainda existe um preconceito. Ainda existe preconceito, as ações tanto públicas, como também hoje, com todo o avanço que a gente tem na medicina, mudou muito. O CFM, que é o nosso órgão federal de medicina, hoje já aprovou, né, a hormonização para as mulheres trans, para os homens trans. Então, a gente hoje está tendo um avanço gigantesco dentro da saúde. Mas essas pessoas, a gente pode colocar elas como uma população que elas são desassistidas muitas vezes porque elas não conseguem ter acesso. E não é porque a porta não está aberta, tá? A porta está aberta. Mas eu sempre falo, às vezes quem está na porta para receber não está preparado para receber essa pessoa que está para entrar ali. Então a gente tem que ter essa visão, assim, até saindo um pouco da pauta, eu acho, mas não deixando de falar de que todas as mulheres, independente, elas precisam ser acolhidas. Olha aí, tá vendo só? Nós somos seres humanos, acima de tudo, nós somos pagueiros, somos seres humanos e precisamos nos respeitarmos, tá certo? O respeito cabe em todo lugar, mas aí o preconceito, inclusive, quanto à falta de informação, doutor. Tem muita gente nos ouvindo hoje aqui, tanto meninas que têm menos condições, que moram nas periferias, e aí nem sempre também, pessoas que moram nos grandes prédios aí também, aí, nos grandes condomínios, e não têm acesso à informação. Quer dizer, fazer esses exames aí logo cedo, com certeza vai ajudar na prevenção de algumas doenças mais graves depois, é isso? Isso. Eu deixo claro que as meninas, elas devem iniciar o exame preventivo, que é o citológico do colo do útero, que é o Papa Nicolau, elas devem iniciar a partir dos 24 anos. Tá? Por que a partir dos 24 anos? Porque existem estudos que já mostram que a mulher, até os 24 anos, ela tem um sistema imune melhor e ela consegue, muitas vezes, eliminar esse vírus, tá? Que é o vírus do HPV. Então, quando a gente fala de idade, quando fala de uma faixa de idade, a gente está falando, na verdade, de estudos. Né? Eu não estou falando aquilo porque eu selecionei que só as mulheres de 24 a 64 anos vão realizar o exame preventivo. Mas eu estou falando isso porque existem estudos científicos que comprovam isso. Tá? Então, quando eu falo que as meninas iniciam o seu trabalho, iniciam o preventivo acima dos 24 anos, após a relação sexual, porque, claro, aquela mulher que não teve relação sexual, ela não está exposta ao vírus do HPV, né? Porque é um vírus transmitido durante a relação sexual. Mas aquela menina que iniciou a atividade sexual antes, vamos supor que ela iniciou antes de 24 anos, e que ela já tem mais de um ano, já é importante a gente começar já a fazer o monitoramento, já começar a fazer colher o preventivo. Mas deixar claro que ela tem imunidade para reparação. Então, às vezes, a gente tem que ficar em alerta, porque às vezes vem um diagnóstico e a gente acaba falando, nossa, você tem uma lesão precursora. A gente não precisa se desesperar com essas meninas, porque geralmente elas têm uma imunidade que consegue lavar esse vírus, que consegue eliminar esse vírus neste período. Por isso que a gente coloca essa faixa de 24 a 64 anos. Tá bom? Maravilha. Aí chegou uma pergunta aqui, doutor, da Cris, e a Cris está perguntando o seguinte: alimentação e higiene, isso ajuda, doutor? Porque tem gente que não toma, não gosta assim de um banho diário, toma banho assim, tipo uma vez por semana. Muito. A alimentação é extremamente importante. Eu sempre falo que
a vagina da mulher, ela é um universo à parte. Dentro da vagina da mulher, existem vários micro-organismos que vivem em harmonia. Então, quando você tem uma boa higiene, você mantém essa harmonia. Você mantém esses micro-organismos, que têm vários nomes, chamados de bacilos de Bloodline, de lactobacilos vivos, né? Nós temos até agentes aeróbicos, que a gente fala que são bactérias que vivem em harmonia ali dentro, tá? E quando você não tem uma boa higiene, ou quando você tem uma higiene excessiva, isso se descontrola. Porque o pH da vagina é um pH ácido, diferente do pH do pênis, que é um pH neutro. Tá? Então, o pH da vagina ele é um pH ácido. Então, se a mulher tem o costume de fazer... eu sempre falo isso, que não pode, tá? Isso não pode. Sabonete íntimo, não pode. Não pode lavar dentro da vagina com sabonete íntimo, lavar somente a parte externa, de preferência com sabonete neutros. Tá? Quando a gente fala de sabonete íntimo, vou dar um exemplo, a gente não tem sabonetes hoje no mercado que controlam esse pH ácido, e aí acaba fazendo um descontrole da flora vaginal. Tá? A depilação, vamos falar da depilação, toda mulher fala, eu gosto de depilar. Se existe pelo, é porque tem que ter proteção. Ele está ali porque para alguma função ele está. Né? Então, ele é uma barreira para as bactérias. Ele é uma barreira para a entrada das bactérias. Pode se depilar? Pode, mas sempre tem que deixar uma quantidade de pelo suficiente para que tenha essa barreira. Né? Na hora que for ao banheiro, a forma de se higienizar, a forma de se limpar, tudo isso é muito importante. Eu sempre falo que mulher, quando chega em casa, tem que tirar a calcinha. Eu sempre deixo isso muito claro, tá? Porque é um órgão que precisa respirar. Então, ao dormir, tem que tirar. Então, tudo isso muda. Outra coisa, quando eu falo que a vagina tem micro-organismos, principalmente, na sua grande maioria, os lactobacilos vivos, né, que estão ali, que são os bacilos de Bloodline, é importante que na alimentação ela tenha reposição desse suplemento. Então, ela tenha, por exemplo, de que usar alguma coisa que tenha lactobacilos, iogurtes, uma alimentação saudável. A imunidade da mulher reflete na imunidade da vagina, que são dois pontos diferentes. Então, se a imunidade cai, o estresse físico, corporal, tudo isso altera e tudo isso pode levar a problemas, como a gente chama de corrimentos, né? E que muitas vezes, a maioria, eu te falo que 98% dos corrimentos vaginais não são relacionados à relação sexual. Eles são relacionados à mudança da flora vaginal e principalmente pelo estresse, principalmente pela alimentação inadequada, principalmente pela falta de higiene ou pelo excesso de higiene. Olha aí, mulherada, tá vendo? Eu realmente não sabia nada disso, tá certo? Mas a mulherada que está ouvindo, eu só sou um perguntador aqui hoje e eu não sou estudioso do tema também não, tá certo? Apesar que eu vivo lá com 3 mulheres, lá, a esposa e mais 2 filhas. Mas é um tema que dá maior importância. O senhor está tratando de algumas coisas aqui, doutor, que é de suma importância para Agora, veja saber, bem, né? eu estou falando de prevenção, Sim. eu estou falando de promoção, eu estou falando... Olha o quanto é importante a gente ter uma fala, e em nenhum momento eu falei de medicamento. Olha o quanto é importante que o médico que está lá na ponta, na UBS, na SF, na estratégia, na atenção básica, olha a importância dele poder conversar com esse paciente. Às vezes, ele não precisa ter um atendimento, ele pode fazer um grupo com mulheres, entendeu? E falar sobre higiene, e falar sobre todo o comportamento da mulher. Então, assim, olha o quanto da alimentação, da higiene íntima. Porque, assim, eu te garanto, de todas as mulheres que estão aqui, muitas dessas mulheres não sabiam de tudo isso. Acabam não sabendo. Então, eu acho importante essa fala, né, que a gente tem, que não é só medicar, o médico ele também tem que instruir, ele tem que fazer prevenção, ele tem que fazer promoção à saúde. Olha o quanto é importante. Em nenhum momento falei de medicamento. A alimentação também é... Fantástica a alimentação. Se você não tem uma alimentação saudável, tá, que você coloque na sua alimentação a ingesta de lactobacilos, de laticínios, né, de produtos, frutas, de produtos que vão aumentar a sua imunidade, né, isso, na verdade, é fundamental. Veja bem, a gente tem uma vida muito corrida.
E o senhor, como psiquiatra também, o senhor estudou muita coisa. O senhor estudou muita coisa aqui. O senhor precisa voltar mais vezes aqui. Já estão pedindo aqui para o senhor voltar mais vezes. Era a minha primeira especialização. Na verdade, a psiquiatria foi meu grande amor. Né? Ele foi meu grande amor. A psiquiatria foi, assim, minha paixão. Mas quando eu vi que as mulheres... como é que faz para a mulherada ficar calma, doutor? Difícil. A mulherada... Dependendo da etapa que você pega ela, da fase que você pega ela... Elas são nervosas assim mesmo? São bravas. Mas nem todas, nem todas. A gente não pode também falar isso, né? A gente, na verdade, assim, imagina, você tem só um hormônio aí, testosterona. Você acha pouco, entendeu? Você acha... Agora, imagina elas. Eles não se convertem de jeito nenhum, doutor. Então, agora você imagina as mulheres que têm uma bomba de hormônio, que é estrógeno, progestágeno, tem lá a testosterona agindo. Então, você imagina... Tem tudo isso na mulherada? Tem. Por isso que elas são assim, de vez em quando, tão legal. Essas oscilações hormonais são, assim, absurdas. E para controlar esses hormônios, tem um jeitinho, doutor? Durante a fase reprodutiva da mulher, a gente, na verdade, pode até minimizar com o uso de anticoncepcionais, e que tem disponível na rede também, tá bom? Agora, após a menopausa, é de grande importância, a gente tem que desmistificar isso, mas é de grande importância também fazer a reposição hormonal para ter qualidade de vida, sabendo que o estrógeno, que é um dos hormônios principais da mulher, ele bloqueia, enquanto ele existe no corpo, ele bloqueia a ação de algumas células que evitam a osteoporose. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem a baixa dos níveis de estrógeno. E o que acontece? Com baixa de estrógeno, essas células que antes elas bloqueavam, acabam tendo ação e aí começa um processo mais avançado da osteoporose. Quando a gente fala de reposição hormonal na mulher menopausada, a gente está falando de que ela vai ter uma proteção muscular, óssea, cardíaca e, claro, mental e bem-estar. Então, isso é importantíssimo para a mulher. Legal, estamos aqui hoje gravando aqui no Outubro Rosa, essa importante aula aqui com o professor aqui, médico, ginecologista, obstetra, José Merenda Júnior. E já há aqui um consenso para ele voltar aqui mais vezes para falar com a gente aqui, doutor, sobre sexualidade. E o mês que vem é nós homens, nós meninos, eita... Está até um suador. Então, há aqui uma propositura, o seguinte aqui, Márcia Abreu, você que está coordenando tudo aqui. Nós vamos agora terminar aqui o nosso programa, daí nós vamos abrir os microfones aqui para 3 perguntas, tá certo, pro doutor? Então, obrigado aí pela presença, obrigado pela aula, e eu sempre digo o seguinte, melhor do que ter razão, doutora Rita, é ter paz no coração. Seja feliz, um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.